Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter com o coração agora, durante o verão, a estação mais quente do ano. Será que exige cuidados especiais? Essa também é a época que muita gente busca atividade física, né? De repente ficou no sedentarismo o ano todo. Quer, descontar tudo agora no final do ano, nessa estação mais quente. Dr. Júlio Cesare Lopes Ferriello é quem vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Ele é cardiologista, também médico do esporte. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre a saúde do seu coração, do nosso coração, porque está chegando aí a estação mais quente do ano, esse clima aí de final de ano, já coloca as pessoas para, de repente, entre aspas, correr atrás de prejuízo, começar a fazer atividade física. O clima mais quente faz com que as pessoas tenham, às vezes, mais vontade de praticar alguma atividade física. Quais serão os cuidados, então? Será que num dia muito quente, por exemplo, alguém que vai viajar, não more num local muito quente, vai viajar para um local de muito calor, o coração sofre, será? Hoje a gente vai entender tudo sobre esse assunto, ficar ligado de verdade, esperto com essas questões da saúde do coração no verão, durante o verão. Será que tem algum preparo? A gente deveria se preparar para essa estação? A gente sabe que no inverno também tem particularidades, A gente vai conseguir entender tudo no programa de hoje. Hoje eu converso com o Dr. Júlio Cesare Lopes Ferriello, ele é cardiologista, também médico do esporte. Doutor, obrigada por atender ao nosso convite. Prazer todo meu e parabéns pelo programa, para tirar um pouco as dúvidas aí, A pessoa fugir um pouco do Dr. Google, então nada melhor do que ter um programa com um pouco mais de base científica. Para falar sobre saúde, Porque hoje, a qualquer hora do dia, você consegue acessar a internet, só que é preciso fazer uma triagem muito grande ali. Nem todo mundo tem esse filtro, doutor? Pois é, você pesquisa, mas nem tudo que você recebe é verdadeiro ou é 100% se encaixa no teu perfil, no teu quadro. E sabe o que eu tenho notado? As pessoas gostam bastante de buscar uma linha aí de informação que vai mais para os fóruns. Então, quem está falando lá, às vezes até a pessoa diz que é médico ou médico, mas você sabe, você não tem acesso ao CRM da pessoa, à formação dela, às vezes o nome dela lá nem é o nome dela de verdade, porque um médico não poderia dar determinado tipo de esclarecimento e informação assim tão específica pela internet, Hoje a gente sabe que o CRM está em cima, porque a internet veio como um facilitador, mas precisa ficar somente com a parte dessa facilidade e não substituir as consultas presenciais. A gente sabe, o médico não vai fazer isso, o bom médico não vai fazer isso, ele vai dar uma orientação, um esclarecimento. Eu acompanho vários médicos nas redes sociais e eles sempre digam, olha, me ajudem, então facilitem, não manda caso específico. Pergunta no geral que eu vou conseguir te responder, Aqui no Consulta ao Doutor a gente sabe, tem gente que manda resultado de exame, manda foto, quer saber, mas infelizmente não é uma coisa ética, algo tão direcionado ali, é mais uma orientação. E olha que é algo muito importante o que a gente faz aqui, porque as pessoas me mandam mensagens dizendo que conseguiram buscar o especialista certo, na hora certa, ouviram aqui sintomas, situações que acharam que era hora de buscar e tiveram a vida refeita aí com muita qualidade, muita saúde, de acordo com as orientações que foram passadas. Eu sei que você que está em casa confia na nossa escolha de bons profissionais, então continue aí assistindo, porque hoje a gente vai falar do coração, e doutor, o cardiologista nunca esteve tão em alta, com as questões esportivas também, Você tocou no ponto da internet. A internet tem um lado bom, como você falou, você tem acesso a muita coisa, mas é importante você filtrar. E na medicina, o que serve para você, às vezes não serve para mim. Então é comum em rede social você vê em bate-papos de grupos, por exemplo, porque eu tomo isso, você tem isso, eu tomei isso, melhorei, você toma isso também.
E a medicina não é assim. Nada substitui a relação médico-paciente. E cada caso, na medicina a gente fala, nunca existiu nunca e nunca existiu sempre. Então você tem que analisar, às vezes você entra em saias justas, porque pacientes te questionam, perguntam opiniões, ou até mesmo querem que você dê uma opinião sobre condutas de outros médicos. E você fica meio complicado, porque você não pode interferir na conduta de outro profissional e eticamente não é o mais correto. Então, a gente sempre orienta, ó, procure teu médico, passe num cardiologista ou na especialidade que você esteja procurando, né? Então, isso vale a pena ressaltar mesmo. Nas questões esportivas, né, a gente sempre viu, né, leu, assistiu a reportagens sobre atletas. A gente se questiona como um atleta sofreu um problema ali em campo, morreu em campo, um jogador de futebol ou atleta de qualquer modalidade esportiva, né? A gente se questiona. Mas aí agora deu voz também, a imprensa deu voz e noticia pessoas comuns sofrendo determinado tipo de situação. A gente sabe que hoje existe um apelo à saúde muito grande, às vezes um exagero, culto ao corpo, né? Um exagero na busca de resultados. O imediatismo, né? Exatamente. Você comentou no começo do programa que você passou o ano inteiro sedentário, aí chega em outubro e você fala, pô, preciso emagrecer 10 quilos em um mês, eu preciso estar sarado, preciso... E aí você vai atropelando, usa artifícios que não são os mais saudáveis. E aí, assim, geralmente é jovem, e acha que jovem sempre acha que não vai acontecer nada, né? Ah, mas o prejuízo é a longo prazo, eu vou fazer isso só por um mês, até mesmo coisas mais simples. Ou eu nunca senti nada. Exatamente. Isso é o que mais a gente pega. Um uso de termogênico, um pré-treino aí que o amigo usa. É sempre indicação de colega, de ouvir falar, porque ele tomou, ou então nos blogs, né? Aqueles blogs de fitness, nada substitui um bom profissional, seja ele médico, seja um professor de educação física. Então você precisa fazer atividade física sim, mas com uma orientação profissional. Olha, doutora, é uma pena que as academias, as instituições não incentivem infelizmente, um acompanhamento médico, uma avaliação médica, mas e de fato com um médico, né? E que seja com um cardiologista, porque as situações mais graves aí e fatais que podem acontecer envolvem a área da cardiologia. Né? E ela não escolhe, antes você comentou de atletas, né? A morte súbita, ela não escolhe profissão, não escolhe raça, não escolhe credo, se você é atleta, se você é jornalista, se você é médico. Então, as academias, elas, por lei, elas não precisam exigir atestado médico. Então, o aluno vai lá, faz um consentimento de que está tudo ok. Às vezes, algumas academias visando o comércio, né, infelizmente, não visando só o bem da saúde, acabam querendo quanto mais alunos, melhor para a academia. O aluno pensa, eu tenho 20 e poucos anos, 30 anos, nunca senti nada, então eu vou fazer 3 meses, até agora eu nunca senti nada. E aí acontece. Basta uma vez para dar errado, né, doutor? Pelo menos toda semana a gente sabe de casos aí. Essa semana, comentei contigo um pouco antes, uma garota, para mim é uma menina, 30 anos, faleceu fazendo uma aula de zumba. Quer dizer, às vezes não é a atividade física. Exatamente. Nós tivemos o problema com o CrossFit, foi em Brasília. Em Brasília. Né? Aí a gente se pergunta, o problema não é da atividade física, né, doutor? O paciente às vezes chega e fica com medo quando a gente divulga esse tipo de matéria. Não, então não vou fazer atividade física, vou ficar quieto. Atividade física mata. Não mata. O sedentarismo mata muito mais do que a atividade física. A atividade física, nesse caso, ela foi um start. Você tinha uma doença que nunca manifestou nenhum sintoma, o porquê não manifestou nenhum sintoma não se sabe, e às vezes naquela ocasião foi suficiente para você ter um mal súbito e às vezes sem recuperação. Agora, doutor, esse mal súbito, quando a gente está fazendo uma atividade física e às vezes, além do cansaço, existe o calor extremo, uma sala, por exemplo, que não tem ar-condicionado, o ventilador não dá conta, muita gente, e você está se sentindo mal. Então, você está fazendo atividade física, você tem seu objetivo, né? Você quer continuar, mas você não está bem, então. A visão já ficando um pouco confusa, escurecida. Esse
sinais, esse alerta que o corpo dá, a gente precisa respeitar. Então, Sim. tá todo mundo fazendo. Você está numa sala que tem 30 pessoas e lembrei aqui pode ser qualquer atividade física. Qualquer uma que você esteja fazendo. O seu treino funcional, você tem mais gente, às vezes uma aula de step, qualquer aula. Está todo mundo fazendo. A pessoa, às vezes, não está se sentindo bem, mas ela se sente mal por parar, só ela. Então, parece que aquilo é um sinal de fracasso. A gente deve ouvir os sinais que o nosso corpo dá. Principalmente, porque você tem que respeitar o teu limite. E, às vezes, naquele dia, você vai fazer uma mesma aula, uma mesma atividade que você está habituado, mas naquele dia, porventura, você não está muito bem disposta, está com quadro gripal, ou se você tem uma doença cardíaca pré-existente, naquele dia ela está meio descompensada. Então, alguns sinais devem ser considerados para você pisar no freio e falar, opa, deixa eu dar uma maneirada, vou fazer uma coisa mais leve, ou vou parar, amanhã eu volto. Então, você entender o seu corpo é muito importante. Perfeito. Saber que aquele dia, de repente, não é o melhor dia para você. Maneira ali um pouquinho. Os fatores ambientais interferem. Então, tempo muito seco, tempo muito abafado. Se você não veio com uma boa digestão, às vezes você vai fazer uma atividade física em jejum, isso prejudica se você vai fazer uma atividade física intensa. Não é adequado. Perfeito. Você falou de doenças cardíacas pré-existentes e hoje a gente vive a ideia é que melhore sempre, né? Mas a gente tem um cenário hoje do Brasil de dificuldade de acesso à saúde. Muito. E para você que tem convênio, por exemplo, que acha que está livre de situação, também não está. Para você marcar um exame hoje... Não está essa maravilha toda, não. Não, para você marcar o exame é muito difícil, até exames que a gente julga serem simples, né? Então, não estou falando de ressonância magnética, algo que você precise de um aparato, uma máquina que às vezes passa por manutenção, e aí você... Não, estou falando de algo muito mais simples, como exame de sangue, por exemplo. Uma avaliação cardiológica, por exemplo, um teste ergométrico, um ecocardiograma, são coisas hoje consideradas banais para você fazer. E aí, às vezes, você tem a vontade, o médico pediu para fazer o exame. A gente sabe que as guias, os receituários médicos, eles têm data para expirar. Pelo menos no sistema de convênio, você pega, você tem direito a fazer, vai ser de graça ali para você e você não consegue marcar, porque vale 30, 60, 90 dias e acreditem, a marcação do exame ultrapassa todo esse tempo, né? Essa dificuldade às vezes mascara o problema, porque aí você foi ao médico, ele falou assim, olha, você falou, a princípio está tudo bem, mas você vai fazer os exames, que aí eu vou checar. Pode passar algo ali, né? Então, um exame que não foi feito, algo que você não conseguiu ter acesso. Isso contribui à fuga do paciente, né? Então, às vezes, acontece o seguinte, o paciente vem até a gente pede os exames e é muito comum, numa grande porcentagem, o paciente não retorna. Ou então, quando ele consegue retornar, seja por falta de tempo ou porque não conseguiu marcar os exames, já se passaram 3, 4, 5 meses. E às vezes aquele pedido de exame já não se adequa, não digo a validade do pedido, mas não se adequa ao estado do paciente. Então, isso é uma coisa que a gente fica insistindo. Mesmo quem tem convênio, há pouco tempo atrás surgiu uma norma de que os convênios teriam que em tanto tempo fornecer um atendimento médico para determinadas especialidades básicas. E a gente vê que isso ficou no papel. Perfeito. Eu tenho notado até cirurgiões plásticos pedindo check-up cardiológico antes de fazer cirurgia, mesmo em meninas de 17, 18, 19 anos. E sabe que eu recebo várias mensagens e as pessoas acham que às vezes isso pode ser um exagero, mas aí você pode descobrir determinada doença que já estava ali, que para a cirurgia podia nem ser um problema, mas para a vida da pessoa podia, né? Então, esse é o problema. Às vezes, para aquela situação, não significa, mas para depois, para o que vem a seguir, que é toda uma vida pela frente. Então, essas avaliações são extremamente importantes. É claro que cada caso, cada cirurgia indica, cada paciente também avaliado com a cirurgia, indica determinados exames. É diferente você atender uma menina de 17 anos para fazer uma cirurgia de septo nasal e atender uma pessoa de 70 anos com várias complicações. Então você tem que
ponderar e analisar quais são os exames. Mas é muito gostoso, gostoso assim para a gente, quando você pega um paciente encaminhado e você descobre alguma coisa que ele jamais suspeitava. Porque você vai evitar um problema maior. Exato. Você anteviu, você intercedeu naquele momento para evitar complicações no futuro. E depois o paciente volta e fala, pô, doutor, há tanto tempo passei contigo, a gente descobriu um quadro assim, nós tratamos, hoje eu estou bem e tal. Então isso é gostoso. Uma coisa besta, né? O que hoje, doutor, é mais diagnosticado e que poderia passar sem diagnóstico, poderia não acontecer nada na vida da pessoa, então seguir tranquilamente, não vai morrer disso, que a gente costuma falar, né? Mas que hoje tem um problema, é arritmia, é insuficiência, o que é? O que tem mais assustado hoje, pelo menos que eu tenho visto, são as extrasístoles, né? Que é um tipo de uma arritmia, que você tem várias classificações, ela pode ser desde a mais leve até arritmias mais graves, que precisam de tratamento, mas a grande maioria não precisa de tratamento. A grande maioria que a gente considera de benigna, são quando são isoladas. E às vezes o paciente ele percebe 1, 2, 3 extrasístoles. É interessante dizer o que são extrasístoles, são batimentos do coração antes do tempo. Então o coração sempre vem num ritmo normal. Às vezes entre um batimento e outro aparece um batimentozinho qualquer. E esse batimentozinho qualquer, às vezes o paciente nota como se fosse uma pancada, uma pontadinha, e isso assusta. Aí ele começa a ler na doutora internet e começa a ficar mais assustado. A ansiedade leva a sintomas que às vezes não correspondem às extrasístoles. Então isso é o mais comum, principalmente em jovens. Você falou de ansiedade, não posso deixar passar essa questão da ansiedade também. Tem gente que sente o coração mais acelerado, acha que tem um problema do coração e na verdade isso é tão comum, isso é muito comum. Dando plantão em pronto-socorro você pega, né, em aqueles casos de dor atípica e às vezes numa conversa, sem mesmo precisar fazer exame, mas numa boa anamnese, numa boa consulta, você descobre que o fundo daquela dor, ela foge de causas cardiológicas e está muito mais ligada ao estresse, à ansiedade. Tem pacientes que têm uma sensibilidade maior. O coração ele é inervado, tem nervos. E às vezes uma alteraçãozinha qualquer ali, um batimento meio fora do normal, faz com que ele perceba. Se ele já é uma pessoa ansiosa ou tem uma facilidade para ter essa percepção, um pânico, um estresse, está passando por um momento complicado na vida, hoje em dia é muito comum, aquilo assusta e tem uma dimensão fora do comum e às vezes atrapalha na qualidade de vida, o paciente não quer sair de casa, não quer praticar a sua atividade física, tem medo para tudo. E não tem nenhum problema no coração? Não, na grande maioria não. Mas é por isso que a gente fala, passa no cardiologista, a gente vai te explicar e às vezes a gente faz os exames, mostra, você não tem nada. E ele fica preocupado. Mas isso aí faz ele parte precisa de uma condição de estresse generalizada que a gente tem hoje, né? Ansiedade, estresse, pânico. Então, é aquela história familiar, às vezes ele tem na família alguém com morte súbita, aí ele associa. Eu não culpo o paciente com esses sintomas, mas falta um pouco mais de esclarecimento. Essa morte súbita que a gente está falando aqui do adulto, ela é diferente daquela morte súbita que pode acontecer com uma certa frequência em bebês? Bem diferente. É diferente, Bem né? diferente. Nós temos a morte súbita, a gente pode separar em idades, por exemplo. Abaixo dos 30, 35 anos, quando você tem uma morte súbita, na maioria das vezes, você pode arriscar mais do que 95%, está ligado a doenças congênitas do coração, que às vezes não manifestaram sintomas. Outros casos com fatores externos e outros casos ainda, infelizmente, ligados ao uso de drogas ilícitas, principalmente cocaína. Acima dos 35 anos, já deu tempo de alguma doença desenvolver no coração, como uma aterosclerose, uma hipertensão, que causa sequelas cardíacas, uma insuficiência cardíaca. Antes dessa idade, dificilmente, Denise, você vai encontrar um coração com artéria obstruída. Não deu tempo, a não ser que ele fuja à regra. E no bebê, a morte súbita relacionada ao bebê,
está muito mais ligado a fator de deglutição, a engasgo, de regurgitação, acaba indo para a traqueia em vez de voltar para o esôfago, ocorre uma parada respiratória e aí a morte súbita vem junto. Hoje a gente, graças a Deus, tem a população envelhecendo cada vez mais, vivendo cada vez mais. Então hoje a gente encontra problemas e doenças que antes a gente não encontrava, né? Já se me fala assim, nas questões do coração, a gente também porque o coração é o mesmo, antes ele vivia 40 anos, agora ele vive 90, 95, 100 anos, né? E com a tecnologia a gente consegue descobrir mais coisas que antes a gente não descobriu. Legal, então a ideia é que a gente consiga ir adiante, só que é com o mesmo coração. Aquele que às vezes você deu uma judiada na adolescência e na juventude, já a gente fala sobre isso. Tem uma pergunta aqui muito interessante da telespectadora Rafaela. Ela pergunta assim, uma pessoa de 92 anos deve fazer quantos minutos de exercício físico? Pode fazer na bicicleta ergométrica, ela pergunta? Isso pode ajudar a demorar a pessoa a ter, por exemplo, um problema cardíaco, uma parada cardíaca? Isso ajuda em alguma coisa? Atividade física aos 92 anos, que é o caso da pergunta da telespectadora, ajuda a pessoa a viver ainda mais? Então, Rafaela, tem vários pontos aí que precisam ser levantados, né? Uma senhora de 92 anos, você, primeiro, nunca é tarde para começar a atividade física, né? Com 15, com 20, com 30, 50, tudo vai depender da modalidade de exercício que você vai fazer e da intensidade. Aí você vai analisar uma paciente de 92 anos, se ela tem alguma comorbidade, se tem algum problema cardíaco já prévio, se não tem. Vamos pensar no caso dela, que ela não comentou nada, uma paciente de 92 anos totalmente rígida, lúcida, sem sequelas, sem limitações, né? Então ela pode fazer qualquer tipo de atividade física, uma esteira, uma bicicleta, uma hidroginástica, uma natação, vai correr, vai fazer musculação, ela pode fazer, ela pode, com orientação, com uma carga de exercício adequada para aquela idade, para aquele perfil, para aquele biotipo. Então tudo isso tem que ser analisado. Então não adianta chegar, você, não sei quantos anos você tem, mas de repente você chega para essa senhora e fala, vamos amanhã sair correndo, vamos atravessar todo Ibirapuera e você junto. Não é assim que funciona. Precisa saber o que fazer e como fazer. Mas deve. A atividade física, ela melhora a tua qualidade física, tua qualidade de vida, perdão. Ela melhora tua sobrevida, mas não é uma coisa imediata. Você não faz uma atividade física hoje e daqui uma semana você tem ganhos. Então isso é uma coisa que você começa sempre pelo primeiro degrau para chegar lá na frente. Você tem que começar. E aí você consegue benefícios? Então, aos 92 anos, nós não sabemos a condição dessa pessoa que foi a pergunta da nossa telespectadora, mas vamos imaginar que seja uma pessoa que está bem, mas ela tome, por exemplo, a medicação para hipertensão e precise maneirar um pouquinho na alimentação por conta do colesterol. Sim. Você consegue benefícios com essas doenças também? Muito, muito. Pensando no ponto de vista de que a hipertensão, no caso desse, esteja controlada, quer dizer, ela está apta para fazer atividade física. A atividade física vai ter um ganho cardiovascular, onde ela começa a, se não 100% de certeza, mas ela começa a ter uma melhora no sistema cardiovascular. Às vezes você consegue diminuir a dosagem dos medicamentos. Se é um medicamento leve, de pouca quantidade, você consegue às vezes até suspender o medicamento. Mas, sem dúvida nenhuma, você ganha uma qualidade de vida no sono, na disposição, você melhora a ossatura daquela paciente, evita quedas, que é o grande problema no idoso, queda com fratura de bacia, trauma crânioencefálico. Você melhora o sistema cognitivo, ela fica mais esperta, né? Ela fica mais atenta, não fica aquela paciente debilitada, que fica o tempo todo sentado. Então, é uma série de ganhos que isso é muito importante e a gente insiste na tecla de fazer atividade física. Você falou do sono, uma das grandes queixas do idoso é a insônia, né? Então, se a atividade física puder ajudar a melhorar de alguma forma, com certeza já é um bom chamarinho. E digo até mais, até em relação sexual. Melhora, o paciente fica mais ativo, a libido aumenta. Então, eu tenho um paciente de 80 e poucos anos que tem relação sexual.
E tudo isso com uma melhora nos hábitos de vida. Influencia em tudo. Agora, faz diferença, você falou se é uma pessoa que está lúcida, faz diferença se é alguém, por exemplo, que já tem uma demência senil? Faz diferença, Denise, no sentido de autonomia no exercício, né? Então, você tem que tomar cuidados com algumas pacientes que são debilitadas para risco de queda. Ah, tá. Entendeu? Numa esteira, Sim. de tropeçar. Nesse caso, seria essencial, então, estar acompanhado de um profissional. Exato, sempre. Mais do sempre. que só o filho, o amigo, o cuidador. Pois é. Um profissional. Primeiro para orientar e fazer quais os exercícios. Ó, deve fazer esses, com essa intensidade, tantas vezes assim, tantas vezes assado, e com alguém olhando para que você não está fazendo errado. Perfeito. Senão você tem problemas como consequência de ter Pois é, feito errado. você pega uma senhora de 92 anos e tem uma queda com uma fratura de quadril. Problemão. Problemão. Melhor evitar. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo para a gente aqui. Você falou da hipertensão, né? É. E hoje, e sempre teve, mas a gente tem o diagnóstico mais amplo, né? A gente tem jovens com hipertensão, por exemplo. Não assusta, né? Isso assusta muito. E assusta às vezes, sabe que a atividade física ajuda, é um aliado, então, para combater, para melhorar, dar mais qualidade de vida com relação à doença, já que é uma doença crônica, né? Não tem cura. Mas ao praticar a atividade física, a pressão arterial não sobe, porque eu já ouvi relatos de jovens dizendo, olha, eu faço atividade física, o médico disse que é bom, mas na verdade tenho medo, porque já aferi, então já medi a pressão após a atividade física e ela estava aumentada. Conta um pouquinho pra gente desse paralelo, por favor. Então, assusta um pouco quando você pega um paciente de 30, 25 anos com diagnóstico de hipertensão. Até pouco tempo atrás a gente associava a hipertensão como uma doença do adulto mais velho, de 45 anos, 50 anos para cima. E tem uma série de fatores que podem influenciar. O fator hereditário, o fator genético, ele é muito importante nesse caso. Então, às vezes, você dá uma investigada na família, tem histórico pai, mãe, tio, tia, às vezes associado a um quadro externo importante, como estresse, sobrecarga no trabalho, uma cobrança, né, para atingir metas e resultados. Então, ele está sempre sendo exigido no limite. Durante a atividade física, é comum a pressão subir, principalmente a pressão sistólica, que é aquela pressão máxima. Então, ela pode chegar a 17, 18, 19, sem problema algum. O que não pode é a mínima. Então, para te dar um exemplo, para ficar claro, vamos supor que você vai fazer a sua atividade física agora. Você mediu a pressão, está 13/8, está ótima, bonitinha. Você começa a fazer atividade física, no pico do esforço, ela pode chegar a 18, 19, também sem preocupação. O que não pode é aquela mínima, aquele 8 ali no comecinho, subir junto, chegar a 9, 10, 11. Ele tem que se manter e por isso que a gente pede para fazer o teste ergométrico, que a gente insiste no consultório, que vocês acham besteira. A gente pede para fazer, porque no teste ergométrico a gente vê isso também. Como é que a tua pressão vai se comportar durante a atividade física, se você tem algum impedimento para aquela atividade física, como é que a tua pressão vai se comportar. E o ganho, Denise, na hipertensão da atividade física, ela não é imediata, ela é a longo prazo. Então você vai perceber que com aquela mesma carga de esforço que você fazia, tua pressão não vai subir tanto, você não vai ficar tão ofegante, tua frequência cardíaca não sobe tanto. Isso significa um ganho cardiovascular no teu organismo. Joia. Já o doutor Júlio conta pra gente se existe um padrão da pressão, então o que é o normal, ou se varia muito. Até desse histórico familiar, tem gente que tem a pressão, doutora, a gente está falando de pressão alta como problema, tem gente que tem a pressão muito baixa, que tem consequências também, mas acredito que não preocupe tanto os cardiologistas e os médicos, né? Já você fala se tem a ver com peso, altura, né? Então, de repente, pode um homem, 2 metros de altura, 95 quilos, 100 quilos, por exemplo, ter a pressão muito baixa, ou ele pode aí ter a pressão mais alta, porque o corpo dele aí é mais robusto. Já o doutor Júlio explica pra gente. Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados com o coração pro verão. Afinal, será que alguém que nem mora num lugar tão quente, não está acostumado, adaptado com uma temperatura elevada, pode, durante as férias, por exemplo, viajar e aí o coração sofrer demais? Porque a gente
vai animado para a viagem, né? Aí você vai jogar uma partida de futebol, você nunca joga futebol. Será que isso também colabora aí para que seu coração sofra de alguma forma? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Cesare Lopes Ferriello, ele é cardiologista, também médico do esporte. Doutor, deixa eu perguntar antes de ir para o intervalo sobre o que é uma pressão arterial normal, né? E como é que hoje os especialistas trabalham isso na cabeça das pessoas? Tá. Então, isso é um assunto que ainda gera algumas dúvidas para os pacientes. A pressão normal ideal é aquela 12/8, a ideal. Mas você tem uma faixa onde você pode trabalhar com ela sem causar preocupação. Então, até 13,5/8,5, nós consideramos uma pressão arterial normal. Não há nenhum problema em você medir a pressão. Está 13/8, está 13,5/8,5. Eu sempre medi a pressão, sempre foi 11/7, hoje está 13/8. Está dentro do normal. 14/8? 14 é um pouquinho, chama um pouco mais atenção. Tá. Mas você não diz que um paciente é hipertenso só por uma única medida. E aquela história que eu disse, de repente você tem uma pessoa que é mais forte, um homem, 2 metros de altura, 100 quilos, não exige do corpo uma pressão mais alta? Você tem duas situações. Você tem a hipertensão essencial, que é aquela hipertensão, pressão alta que se desenvolveu sem nenhuma causa, simplesmente do próprio organismo desenvolveu aquela hipertensão. E você tem a secundária. Secundária, ela vem causada por vários outros fatores. E os principais, obesidade, tabagismo, colesterol, diabetes. Então, tudo isso, além do sedentarismo, do estresse, tabagismo, que eu já falei, tudo isso são fatores que, quanto mais você tiver fatores hereditários, se você tem a família inteira de hipertensos, todos esses são fatores que vão... É como se você estivesse jogando na loteria e tivesse mais chance de ganhar. Então, quanto mais esses fatores você tiver na sua listinha ali, a sua chance de ser hipertenso vai aumentando. Significa que vai ser? Não, nem sempre. Porque às vezes o teu organismo desenvolveu uma forma de não desenvolver essa hipertensão. Mas você tem uma maior probabilidade. Perfeito. Agora, do que está nas nossas mãos, a gente pode abandonar. Exato. Então, se for de... São os fatores modificáveis. Sedentarismo, tabagismo, a questão da obesidade, né? E o histórico familiar, que peso tem isso? Porque hoje a gente encontra pessoas jovens que praticam atividade física da maneira correta, com regularidade, a frequência, e tem pressão alta, colesterol. A hipertensão hereditária, infelizmente, você não tem como mudar. Você tem como fazer detecção mais precoce e cuidar, acompanhar, controlar. Mas você não tem ainda, a gente espera que um dia lá na frente, através dos genomas e tudo mais, você consiga interferir. Mas hoje isso é meio que incontrolável. Perfeito. De que maneira hoje a gente consegue prever e avaliar as doenças do coração? Doutor, dá para saber, então, com uma certa distância de tempo, se alguém tem mais risco de ter um infarto, por exemplo? Quando a gente fala de problema do coração... É a primeira coisa que a gente pensa, porque leva à morte súbita, né? A hipertensão você convive com ela, não é tão assustador. Eu peço sempre para os meus pacientes passarem a avaliação cardiológica, ou mesmo não pacientes, quando a gente tem a oportunidade de orientar, como aqui, por exemplo. Chegou nos seus 30, 35 anos, dá um pulinho no cardiologista, nem que seja para bater o cartão, fazer um check-upzinho, doutor, tá tudo ok, ano que vem estou aí de novo. Mas você vai detectando, porque nesse prazo de 1 ano, se acontecer alguma coisa, na próxima consulta a gente vai conseguir descobrir. É lógico que se acontecerem nesse meio tempo sintomas com frequência, tonturas, dor de cabeça com frequência, dor no peito, você vai esperar 1 ano para voltar. Mas se tiver tudo bem, nada mudou da última consulta, 1 vez por ano, tá bom. Vou imaginar, então, que os homens, movidos aí pela campanha do Novembro Azul, busquem um urologista agora, então, nesse fim de ano. Vamos fazer um check-up lá com o urologista. A gente sabe que tem vários perfis de médicos. Tem o médico urologista que só vai pedir ali o que está na alçada dele. E tem o médico que vai entender que, de repente, ele
não irá ao cardiologista se você pedir, mas se ele tiver um resultado ali de exame já com uma indicação, vai ser mais fácil de convencer esse homem, que a gente sabe é uma luta, levar o seu marido, o pai, preconceito ainda é muito grande. Ao médico, exatamente. E hoje a gente fala do urologista, porque é a campanha aí do Novembro Azul, mas é difícil convencer um homem a procurar um cardiologista para fazer esse check-up. Se ele não está sentindo nada... A mulher procura a gente antes. Perfeito. Pode o urologista, enxergando esse cenário de afastamento com qualquer especialidade médica, já pedir os exames da sua área, então cardiológicos, e depois pedir para ele levar já esse resultado para você? E vice-versa. Às vezes o paciente passa comigo e a gente conversa sobre tudo. Como é que está a parte? Vamos pedir um PSA, que é o exame mais básico para ver alteração de próstata. Deu alguma alteração ali? Fala, amigo, dá um pulinho no uro também. Então ele já vai com uma indicação, já vai com meio caminho andado, já é uma certa ajuda para o outro profissional que vai receber o paciente. De certa forma, está tudo interligado. Você falou até da saúde sexual aí, do homem, também de repente a cardiologia, né? Legal. Tem pergunta aqui muito interessante, uma telespectadora quer saber, não sei se é o Júnior que pergunta ou se é a Patrícia, porque eles têm o perfil juntos. Síncope tem alguma relação com estresse ou ansiedade? A síncope é quando, sabe aquela visão meio turva? Aquela sensação de que puxar no tapete e você não está pisando no chão. Não chega a ser um desmaio, mas é aquela sensação de que você vai desmaiar, de que tudo escureceu, a visão ficou meio turva. Isso é o que a gente chama de síncope. Ela tem várias causas. A pessoa pode desmaiar? Pode, ela pode seguir no desmaio. Não é o comum. Por que o nosso corpo desmaia? Por que a gente desmaia? Você tem várias causas, né? Não menos frequente, mas uma das menos frequentes são causas cardiológicas para síncope. Na maioria das vezes, ela está relacionada com uma baixa taxa de açúcar no sangue, faz uma hipoglicemia. Então, aquele paciente que passou muito tempo em jejum o nível de açúcar cai e pode dar uma síncope. Aquele paciente ou aquela pessoa que está sentada e, de repente, toca o telefone, ela se assusta e levanta rapidamente para atender. Aí vem aquilo que a gente comentou da síndrome vasovagal, que o teu organismo demora um certo tempinho para perceber essa mudança de posição, sentada para o em pé, ou deitada para o em pé. Tem as síncopes causadas pela labirintite, né? Então, aqueles pacientes que têm mais propensão para esse tipo de coisa, de sintomas, a gente sempre orienta. Nunca levanta abruptamente. Está deitada? Senta primeiro para depois levantar. Você falou dessa condição, então, da síndrome do vaso vagal. A pessoa já nasce com essa síndrome? Não, ela desenvolve durante o tempo e não é uma anomalia, não é uma doença que merece ser tratada. Vive tranquilamente. Cuidado só maior. Sim, é só uma outra recomendaçãozinha. Mas também não precisa se assustar, não é uma doença, precisa procurar que especialidade. Não, vai viver tua vida não. Tenha, então, a síndrome do vaso vagal e pratique bastante atividade física. Ajuda? Ajuda você a você controlar o teu sistema cardiológico, cardiovascular. Então diminui esse risco. Mas é importante você tomar cuidados. Se você vai praticar uma atividade física em jejum, às vezes você acorda atrasada, sai correndo, ou então naquela coisa, preciso emagrecer, vou malhar e vou fazer dieta. A dieta errada e treinamento errado. E vai fazer uma atividade física. Combinação explosiva. Exato. Aí o que acontece? Faz uma hipoglicemia, faz uma queda de pressão, vem a síncope, e o que é pior? Junto com a síncope ela pode cair, porque ela perde o equilíbrio, e na queda tem uma coisa mais séria, por um trauma crânioencefálico, uma fratura. Já quero falar sobre essas sequelas e sobre como isso deve ser levado em consideração. Então, alguém que, por qualquer motivo, teve o desmaio, então era um problema cardiológico, teve o desmaio, e a princípio está tudo bem ali, mas a gente sabe que nessa queda pode acontecer alguma coisa. Que tipo de cuidado se deve ter? Afastamento do trabalho, depende de que tipo de trabalho, que é levar isso a sério para evitar um problema maior, né? Que é o que a gente quer evitar. E já também o doutor vai falar sobre o calorão
que de repente você vai enfrentar aí nessa estação mais quente do ano, que é o verão, ou por uma viagem que você vai fazer, ou nossa sua cidade se faz muito calor. Aqui a gente em São Paulo está esperando aquele calorão. Aqui muda tudo no mesmo dia. Isso, dos últimos anos também. Será que o nosso coração está preparado para essa mudança tão grande? A gente já chegou até a comentar sobre também o que acontece no inverno, né? Essas mudanças de temperatura. Será que o nosso coração está preparado para tudo isso? Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados que nós devemos ter com o coração agora para o verão, a estação mais quente do ano que está chegando. Muita gente fazendo planos aí, pessoas que já correram para fazer atividade física. A atividade física é excelente, mas se você precisa de um acompanhamento de um profissional e antes de começar a fazer essa atividade física, tem que passar com um cardiologista. Olha, a receita de sucesso, ela vem quando você tem profissionais ali capacitados para te dar essa segurança, esse suporte. O problema não está na atividade física, jamais. Está em você não ter feito esse check-up, não ter, de repente, descoberto algum problema que você tinha aí do coração, que pode não acontecer nada, mas vira e mexe. O doutor que trabalha na área diz que toda semana ele conhece um caso. Dr. Júlio Cesare Lopes Ferriela, nosso cardiologista convidado de hoje, também médico de esporte. Toda semana você sabe de algum caso que aconteceu aí relacionado à atividade física. Infelizmente, lá no clube onde eu trabalho no Corinthians, lá na categoria de base, independente da idade, olha, veio fazer um teste, seja para assinar um contrato, seja para fazer uma experiência, a gente é rigoroso, a gente insiste, vai fazer, tem que fazer. Você pode passar 20, 30, 50, 100 garotos lá no Corinthians com a gente, não dá nada. Mas quando passa um e dá, e você, às vezes você cria aquela coisa toda, não pode fazer atividade física, você está tirando o sonho de um garoto de virar um atleta, mas você está preservando uma vida, tanto dele como todo o ambiente familiar, né? E às vezes nem é impeditivo da atividade física, às vezes nem é. Só exige um cuidado. Às vezes você tem que tratar, e às vezes isso acontece, você trata, e aí amanhã depois ele volta a jogar. Na equipe profissional de Corinthians a gente tem atleta assim, que tinha problema, tratou e está jogando. E são vários casos. A gente tem histórias de superação aí com relação a problemas do coração, né? Basta você fazer o diagnóstico, fazer o tratamento correto e você tá com a tua vida aí. Vamos falar de sequelas, então? Ou uma síncope, por exemplo, a pessoa desmaiou, ou tem a síndrome de vaso vagal e sofreu um desmaio, caiu. Quais são as sequelas, então, mais comuns? Ou mesmo um atleta que está em campo e passa mal, então não chega à situação extrema da fatalidade, mas de repente você tem um problema ali. O que pode acontecer? O coração pode ficar com sequelas ou é uma coisa por trauma? Tá, você tem aquela sequela imediata, pode ser pelo trauma, na queda, por exemplo, seja um atleta ou seja um indivíduo fazendo uma atividade física sem fins competitivos, né? Você tem aquela sequela da queda, do trauma. E aí você tem que tentar diagnosticar o que levou àquela síncope. Então por isso que você fica analisando em observação, porque pode ser por distúrbios metabólicos, problemas sanguíneos, um quadro de infecção, fator externo, um ambiente muito quente, ou então um problema de coração que se manifestou com aquela síncope. Então você pega um indivíduo nessa situação, você investiga para tentar errar o mínimo possível. Porque às vezes, e é muito comum, na maioria das vezes, você não acha uma causa. Você supõe através de descartes, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo. Pode ter sido por uma queda de pressão, uma hipoglicemia, mas como você não tem como mensurar isso naquele momento que você recebe o paciente, então fica uma coisa mais tranquila, mas pelo menos você afasta aquelas causas mais graves que possam se repetir novamente ou causar danos maiores. Agora, então pelo que você falou, você pode ter alguma coisa também junto com o problema cardíaco que a pessoa já tem. Então, pode. Problemas de tireoide, por exemplo, podem estar relacionados? Pode. A tireoide, ela regula o nosso metabolismo, ou para mais ou para menos. Ou ele fica muito exagerado, ou ele fica um pouco mais lento. E isso atrapalha no teu condicionamento, na tua atividade metabólica. E isso pode levar a tonturas também. Num ambiente extremo, numa atividade física intensa, você pode
apresentar tonturas, síncopes, desmaios. E o calorão que a gente pode enfrentar aí Brasil afora durante a estação mais quente do ano, e às vezes alguém que não está acostumado com o calorão, então alguém que vem às vezes de uma região do Brasil que é mais fria, ou de um outro país que quase não vê a cor do sol, vem passar então o verão no Nordeste brasileiro. Então, maravilhoso, um destino perfeito, mas é um corpo que não está acostumado com essas temperaturas tão elevadas que podem acontecer aqui durante o verão. O coração pode sofrer? Muito. E aí o que ele faz, né? Ele vai para um churrasco, ou ele vai para uma praia, come e resolve jogar uma bola. Qual horário? 1h da tarde. É a pior combinação, né? Então, primeiro, a gente recomenda que se evite atividade física intensa nesse período, até 2, 3 horas da tarde, de 10h30, 11 da manhã até 2, 3 horas da tarde, que evite, porque você tem um desgaste muito grande, você perde muito metabólico, você perde líquido, você precisa se hidratar. E quando você tem esses distúrbios, você pode sim levar consequências no teu coração. Ele fica mais sobrecarregado. Ele ficando mais sobrecarregado, ele fica mais suscetível a ter problemas, principalmente arritmias, que quando você tem um distúrbio metabólico é uma das principais causas. Então a gente recomenda, no calor, hidrate-se, meio litro, 1 hora, meia hora antes de praticar atividade física. Lógico, você não vai pegar uma garrafa de meio litro e vai... E durante a atividade física, a cada meia horinha, um copinho, meio copinho de líquido. Quando eu uso água, quando eu uso Gatorade, isso deixa para a recomendação do teu técnico, do teu professor. Na dúvida, parte só para a água. Hidrate-se. Não deixe desidratar. Que de repente esses isotônicos podem causar outros prejuízos, né? Pois é. E não espere ter sede. Isso que a gente recomenda. Sede já é um sinal de alerta. A sede já é um sintoma. Já é um sinal de alerta que o organismo está sem água. Está desequilibrado. Você precisa beber água, líquido, antes de sentir a sede. A dica é a urina também. Então, mas isso não na hora do exercício, mas no teu dia a dia. A urina ela tem que estar clarinha, da cor da água. Se você não está tomando nenhum medicamento, porque às vezes você toma medicamentos que saem pela urina e acabam interferindo na coloração. Mas se você tem aquela urina concentrada, parecendo Fanta laranja, aquela coisa assim, tá faltando líquido no teu organismo. E aí deve ser algo, a gente costuma lembrar de tomar essa água e tomar tudo de uma vez, como você falou. Aí, as próximas 3, 4 vezes que você for ao banheiro urinar, vai vir bem claro. Você sobrecarrega teu estômago, atrapalha a digestão. Então, moderadamente a ingestão, mas com frequência. Tem muita gente perguntando do colesterol aqui, doutor. E às vezes, durante as férias, essa época mais quente, existe um exagero também da alimentação. O coração, por esse exagero, vai sofrer também. Porque, não, mas olha, durante 11 meses do ano, eu fiz tudo certinho. Aí, no seu mês de férias, você pode colocar tudo a perder? Tem paciente que às vezes você pede exame e fala, doutor, vou deixar para fazer mais para frente, porque agora vem as festas, né? Você abusa um pouquinho. Esse abuso um pouquinho, a gente estamos pensando em condições especiais. Se você foge da tua dieta, do teu padrão regular, uma vez ou outra, não tem problema. Isso todos nós fazemos. O que não pode é isso virar uma frequência. Agora, se você tem o teu colesterol, o teu açúcar no sangue, a tua diabetes já descontrolada naquele dia, naquela época de final do ano, ali você, infelizmente, vai ter que pegar um pouquinho mais leve, porque você já está acima daquela faixa de limite, né? Então, se está controlado, belezinha, você dá uma escapadinha e depois volta. Agora, se você já passou do teu limite... Agora, doutor, dá para o paciente, nesse quesito, não é justo, eu sei, mas eu quero saber se é possível enganar o médico. Por quê? Quando a gente vai fazer um exame, por exemplo, que vai ver como é que está o seu colesterol, né? A gente recebe o preparo do exame, estou falando isso porque meu check-up é por esses dias, agora que eu vou fazer esses exames. Eles pedem para a gente manter a dieta habitual. Então, se você é alguém que come fritura, continue comendo fritura, porque essa é a sua dieta habitual, para saber como é que está o seu colesterol. Seguir a dieta. Então, você come muito doce, come muito chocolate,
mantenha para que você tenha o parâmetro correto ali, né? Sim. Então o que vai dar ali é como realmente é o seu organismo habitualmente. É lógico. E se o paciente fizer durante uma semana uma dieta bem regradinha, olha, fiz tudo certo, mascara esse exame? Dificilmente ele vai mascarar em alguns pontos, por exemplo, colesterol. Ele pode mascarar na glicemia, ele pode mascarar no triglicérides, que é um outro lipídio de fácil manipulação, tanto para cima como para baixo. O colesterol já demora um pouco mais tempo. Mas eu acho, Denise, que ele fazendo isso, está enganando ele, né? Quem vai sofrer as consequências depois é ele. Mas que dá para fazer, dá. Algumas coisas dá para enganar. Colesterol, difícil. Tem também com relação ao açúcar do sangue, tem um exame que você vê os últimos 3 meses, que aí realmente você consegue ter certeza de como é a rotina desse paciente. Agora, para mudar tudo isso, dá para ser com a alimentação ou para o colesterol, você como cardiologista acha fundamental medicar? Não, eu tento primeiro com medidas, mudanças de hábito de vida. Mas eu procuro jogar bem franco com o paciente que eu estou atendendo. Então, se você chegar para mim e falar, doutor, não vou fazer dieta, não adianta. Eu gosto porque eu como e não tem jeito. Por mais que você tente convencer a pessoa. Por mais que você tente. Vamos fazer exercício? Putz, eu detesto fazer atividade física, não vou fazer. Meu negócio é ficar sentado, vendo TV. E ali, não adianta você prescrever que você sabe que não vai ter muito resultado. Então, dependendo da alteração e dos níveis que estão alterados, aí eu já entro com medicação. Agora, se é um paciente que vamos tentar junto, porque não é só, o sucesso não depende só de mim. A adesão ao tratamento não se refere só ao medicamento. Eu tomo o medicamento certinho, minha adesão é boa. Não, com certeza você não vai ter um resultado tão bom quanto se você fizesse atividade física. Então é todo um contexto. O tratamento nós vamos fazer juntos. Eu da minha parte e você da sua. Então se você já abre o jogo e fala, não vou fazer essa parte aqui, aí eu intensifico o meu lado aqui. Para garantir sua vida. Mas que não terá a mesma qualidade, não terá. Porque... Nem qualidade e nem não vai ser tão rápido, né? Como se os dois caminhassem juntos. Num primeiro momento, eu já ouvi essa história várias vezes aqui. O médico que confia na mudança que o paciente vai fazer no estilo de vida, então vai fazer atividade física, vai se alimentar melhor, mas está com colesterol muito elevado. E de repente você já fez aquele exame onde você enxerga se as artérias estão obstruídas ou não. A situação está crítica, doutor. E eu já li relatos de pessoas que disseram assim, olha, a princípio fomos com remédio, mas a pessoa mudou tanto o estilo de vida que depois isso foi diminuindo. A dosagem do remédio foi diminuindo. Se é um paciente, por exemplo, cardiopata, já teve um infarto, tem histórico de artérias obstruídas, como você comentou, você não vai esperar ele resolver, ele melhorar isso com atividade física. Mesmo porque não é do dia para a noite. Você precisa de meses para você ter retorno. E às vezes você não pode esperar esses meses. Então você intervém com medicamento e aí ele melhorando a qualidade de vida, melhorando os níveis de colesterol, você fala, vamos tirar um pouquinho, vamos diminuir, vamos ver como você reage sozinho, vamos desmamar. Beleza, foi bem, seguiu com as próprias pernas, vamos manter. Agora, o problema não está na alimentação errada eventualmente. Eventualmente você pode chutar o balde, né? Você enfia o pé na jaca, todo mundo faz isso. Vai para uma festa, vai ter um churrasco. Agora não pode ter churrasco todo dia, né? Não pode ter uma feijoada não só de sábado, mas de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí não tem organismo que funciona. Agora, pensando em longevidade, alguém que pratica atividade física, tem uma alimentação regrada e não precisa ser neurótica, só regrada, né? Você consegue ter uma longevidade, né, doutor? A qualidade de vida, além da longevidade. Porque eu falo muito assim, eu não quero chegar com 90 anos, mas dependendo de alguém para me limpar, entendeu? Eu quero chegar com 80, mas lúcido e praticando o que eu sempre fiz. Então, eu tento pregar isso, a longevidade máximo possível, aliada à qualidade de vida, né? A gente vê histórias, doutor, de idosos, então pessoas que já na terceira idade resolveram mudar de vida. Isso eu acredito que seja quase o seu dia a dia aí dos pacientes que chegam até você. A pessoa entende quanto
importante é fazer atividade física e ter uma alimentação. Às vezes até a alimentação tem, mas falta atividade física. E pessoas que se tornam, entre aspas, atletas, então coloca muito jovem no chinelo, como a gente fala. Por ser idoso, você precisa de um respaldo profissional maior, então às vezes o jovem vai se aventurar, vai virar um atleta. Passou no cardiologista, mas a corrida ele faz meio que qualquer jeito, tem que passar no ortopedista de vez em quando, porque o joelho já não está mais igual. Mas se tratando de um idoso, você precisa realmente, uma coisa, sem esse apoio, o idoso não conseguiria? Dá para falar isso? Eu acho arriscado. Um idoso se aventurar sem nenhum suporte. E quando eu falo suporte, se ele quiser ser um atleta, e a gente encontra, é um suporte médico, cardiológico, um suporte, de repente, ortopédico, se ele tiver algumas queixas ortopédicas, um suporte nutricional, um suporte de um orientador físico, né, para orientar, acompanhar aquela determinada atividade física. E uma vez ele começando, ele vai embora, porque a atividade física ela é tão prazerosa e te sociabiliza, vai te trazer para a sociedade, você vai ter sintomas de prazer através da endorfina, toda aquela coisa, e você fica meio que viciado então a gente encontra pessoas mais idosas fazendo maratonas, fisiculturistas, natação, futebol. Então isso é gostoso e às vezes é um tapa na cara, né? Que às vezes você olha e fala, poxa, podia eu, mais jovem, estar fazendo, né? Mas seria, o jovem seria mais fácil. Bem mais fácil, bem menos fácil. risco. E às vezes o jovem não consegue chegar. Mas também aqui a gente conta com a maturidade dessa pessoa que é mais velha, né? Então, já sabe o caminho das pernas, né? E eu fico imaginando, e isso é uma coisa que pode acontecer, eu já li relatos sobre isso também, a pessoa amadureceu. Então, mulheres têm mais dificuldade com a questão da obesidade, por exemplo, né? Homem consegue emagrecer um pouquinho mais fácil do que as mulheres. E às vezes a vida inteira, uma idosa obesa, a vida inteira ela ficou amadurecendo na cabeça dela para chegar e se livrar dessa doença, controlar, né? Porque também é uma doença crônica. E mesmo magra, segue tendo a obesidade ali na vida, né? E amadureceu e conseguiu, e também com a atividade física, às vezes não necessariamente uma atleta, né? Mas alguém que siga ali, por ter a atividade física fazer bem, né? É bacana quando você encontra algum companheiro, seja ele teu marido ou tua esposa, quando os dois resolvem fazer juntos, estímulo, ou então amigos, amigas. É muito mais difícil sozinha. Você vê algum idoso sozinho, resolver querer fazer. É mais comum quando você vê por estímulo. Porque choveu, a gente quer ficar em casa. Aí aquele dia você não está animado, mas se você tem um compromisso, outra pessoa te anima no dia que você não está bem e você faz o contrário. Agora, e a história do ritmo quando você faz em grupo ou em dupla? Vamos pensar em dupla? Porque aí você não tem muito por onde fugir. Se a pessoa está com você, ou se ela não está porque o ritmo dela era maior e correu na frente, por exemplo. Tem que respeitar o ritmo sempre. De cada um. O teu ritmo é o teu, o meu é o meu, o teu objetivo é o teu. De repente, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é esse. Tá, o teu treino é individualizado. O meu objetivo é lazer, é condicionamento físico. Meu treino é outro. O teu? O meu é cardiovascular, porque eu sou cardiopata. Então, o ritmo de treino é diferente. O importante é que você mantenha uma regularidade. Agora, às vésperas de verão, batendo a porta, né? Dá tempo de buscar um cardiologista, dá tempo de ter esse respaldo aí, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sei que as academias hoje não exigem mais que você passe com o médico, mas a verdade é que a gente assina ali um termo de responsabilidade, né? Então, passar com o especialista vai ajudar, porque de repente você tem um problema e esses problemas às vezes são silenciosos, né? Pois e a gente sempre insiste na tecla, não é a atividade física que mata, o sedentarismo que vai matar. A atividade física às vezes foi aquele start, então é importante você fazer a tua prevenção, tua avaliação. E para você chegar no topo, né, aquela frase manjada que todo mundo diz, para você chegar no topo, você tem que dar o primeiro passo, tem que dar o primeiro degrau. Então, independente da idade, não deu para esse verão, mas vai dar para o verão que vem. Se eu esperar mais 7, 8 meses,
São mais 7, 8 meses que você perdeu, filho. Então, vamos embora agora. Perfeito. E a gente sempre vai deixando para trás, né? Quando foi a última vez que você teve vontade de começar a fazer atividade física e se desencorajou por qualquer motivo, né? Quantas vezes você estava com os papéis para fazer os exames na mão e não fez? Né? Então, perdeu oportunidades de conseguir colocar isso em prática e levar uma vida muito mais saudável. Agora, doutor, não é exatamente o nosso tema, mas eu acho legal dar uma palavra para as mães. Estou recebendo muitas mensagens de mamães recentes, né? Então, que tem bebês que tiveram diagnóstico de problema do coração. E aí a maioria delas me pergunta se isso vai ter, se essa situação, essa condição, e aí independe do diagnóstico, elas querem saber se tem implicações na vida adulta. O que dá para falar para essas mães? Tem que procurar especialista. Que o bebê teve problema? Isso. Depende das alterações. É muito comum você ter aquele sopro fisiológico na criança. E isso, na maioria das vezes, com o passar da maturidade da criança, do próprio coração, isso se resolve. Quanto tempo, por exemplo? Criança que tem um sopro mesmo? Às vezes 7, 8 anos, então não é uma coisa assim que passe tão rápido. Às vezes demora. Às vezes você tem algumas alterações, que é muito comum, talvez seja até esse o assunto, daquela comunicação interatrial, que é entre as câmaras cardíacas, há um pequeno espaçozinho que ficou e não fechou. Durante o recém-nascido, isso é perfeitamente normal. Dependendo da análise, isso segue em frente, sem problema nenhum, fazendo só uma avaliação anual também, e lá pelos 7, 8, 10 anos, isso já sumiu. Às vezes não some, às vezes precisa intervir, às vezes não precisa intervir e não muda nada na atividade, no dia a dia da pessoa, mas é preciso estabelecer o diagnóstico. Esse sopro é por isso, essa comunicação de cavidades é por isso. Feito o diagnóstico, que somente um pediatra ou um cardiologista pode fazer, aí segue-se a orientação. A mãe fica angustiada quando a conduta é esperar, né? Pois é. Mas às vezes é esperar mesmo e o problema se resolve simplesmente. E mesmo se não resolver, o doutor falou, muitas vezes não tem complicação nenhuma. Então, mamães, guardem essa ansiedade. E às vezes a criança apresenta qualquer sintoma. E já acha do coração. Por exemplo, vai fazer uma atividade física e se queixa de um cansaço, ela lembrou que tem um probleminha, aí já tira da educação física, já tira do futebol, já tira da natação, não deixa sair de casa. E não é bem assim, porque daí você cria um estigma na criança que é ruim. Perfeito, a gente tem que escutar a queixa da criança, mas não precisa relacionar a esse problema necessariamente, né? Vou passar o contato do doutor, eu adorei o site dele, www.falandodecoração.com. falandodecoração.com. Se você não conseguiu pegar papel e caneta em tempo hábil aí para anotar, eu vou colocar na nossa página do Facebook. Doutor, eu adorei te receber aqui hoje. Prazer. Acho que muitas pessoas se sentiram motivadas para começar a fazer atividade física, mas mais importante, fazer o check-up. Se a gente conseguir que alguém já dê uma mudançazinha de hábito, eu acho que já vale a pena. Com certeza. E não colocar tudo a perder logo no início, né? Para a sua vida, né? A gente tende a começar com muita força as atividades, né, doutor? Então, começar devagar, seguir a orientação, porque o doutor, como cardiologista e médico do esporte também, tem muito a agregar também nessa questão de como é que a gente começa, né? Nem todo mundo gosta de fazer atividade física, doutor, mas faz um bem danado. Mas precisa. Precisa. E o sentimento depois, pós-atividade física, é bom. A gente tem que focar nisso, né? O ganho de qualidade é indescritível, qualidade de vida. 3 vezes por semana? A gente recomenda aí uns 150 minutos por semana. Você pode dividir isso em 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, tá bom. Se você fizer, por exemplo, 40, 50 minutinhos por dia, 3 vezes por semana. Não tenho como fazer atividade física. Às vezes não tenho dificuldade para academia, ou no meu bairro não tem. Eu brinco muito que você pode fazer aquela caminhada fugindo da chuva, sabe? Aquela que a chuva está chegando e você precisa dar no pé. Faz uma caminhadinha dessa, 30 minutinhos. Subir a escada do prédio? 3 vezes por semana, subir a escada no prédio, descer 1, 2 pontos antes no ônibus, no metrô e vamos embora. Tem que conseguir fazer essa atividade, a gente já viu que é importante, né? Doutor, obrigada por ter vindo, bom fim de tarde, viu? Nossa. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.